Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Centro, nosso grupo Sim. Hoje eu vou fazer uma palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, que é o capítulo que fala buscai e achareis. Porém, antes disso, como diz o Babar, a gente tem que se preparar para a jornada, né? Então vamos fazer um relaxamento. Vamos nos acomodar na cadeira, nos concentrar, deixar todos os problemas de fora nesse momento, reservar esse tempo para pensar em nós, na nossa vida, no nosso progresso, agradecendo a presença da espiritualidade, agradecendo a presença de todos vocês, pedindo para que possamos ter um momento proveitoso, que possamos aprender no dia de hoje, discutir, trocar ideias, com o intuito de aprender sobre o Espiritismo e, mais do que isso, sobre as leis divinas que Jesus veio nos trazer. Obrigado, Senhor, e a espiritualidade, que assim seja. Bom, o capítulo 25, buscai e achareis, ele tem 3 itens, né? Subitens, né? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, são os itens 1 a 5. Observai os pássaros do céu, itens 6 a 8. E não vos afadigueis pela posse do ouro, de 9 a 11. Então, sempre que eu leio esses capítulos, eu tento entender qual que é na minha opinião, lógico, qual que é a mensagem subliminar daquele capítulo, daqueles itens que estão sendo passados, né? E dessa forma eu organizei assim para falar para vocês primeiro numa ordem diferente da que está no Evangelho, que eu acho que é uma ordem que vai ser legal para falar aqui. O primeiro item é observar os pássaros do céu. E começa dizendo o seguinte, né, com a mensagem, diz Jesus: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestiário? E segue adiante, né? Então Jesus, essa mensagem, quando lida, e inicialmente ela pode te passar uma ideia contrária àquela que eu acredito que era verdadeiramente a mensagem que Jesus estava passando para as pessoas. Porque em muitos momentos, e aqui até mais para frente, eu vou falar sobre a mensagem do trabalho, né, do progresso. E aqui ele fala sobre observar os pássaros do céu, eles não vos inquieteis por onde achareis o que comer, o sustento. Você pode pensar, então seria essa mensagem uma mensagem para que a gente fique parado, esperando que tudo aconteça para a gente, para que a gente não trabalhe? E não é essa a mensagem. Essa mensagem, na minha opinião, é uma mensagem para que a gente dê foco no que é importante. Ou seja, essa é a mensagem subliminar que eu acredito que esteja sendo passado por esse item no Evangelho segundo o Espiritismo.
pela mensagem de Jesus, que é passada por aqui, e pela interpretação também de Allan Kardec. Porque ele fala, não acumuleis, ou seja, não tenha mais do que aquilo que você precisa. Não se preocupe em buscar o supérfluo. Ele fala dos pássaros que também não semeiam, não ceifam, nem guardam em celeiros. Se você guarda em celeiros, você está guardando uma riqueza para que você tenha mais e não divide essa riqueza. E ele fala mais para frente aqui: se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros da terra, porque são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Ou seja, aquilo que você tem, você divide e aquilo produz mais coisas. Sementes que você tem, ao invés de guardar no celeiro, você pode dividir com as pessoas para que essas sementes gerem frutos e tragam mais riquezas para todo mundo. Ou seja, essa mensagem é uma mensagem para que a gente pense no que é mais importante para a gente. O que é? O nosso crescimento espiritual. Para que a gente não fique sempre focado nas riquezas do mundo material. Ele também fala de vestuário e fala sobre os lírios que nem não vestem nada, e nem Salomão, na sua maior glória, jamais se vestiu como os lírios do campo. Ou seja, não se preocupe com aquilo que está cobrindo você, com aquilo que é, não no nosso caso, supérfluo, mas as roupas, como por exemplo isso. Se preocupe com o que está dentro, com o conteúdo, que é o que é você. Aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está evoluindo. E Kardec fala, não, desculpa, esse é Mateus: buscai primeiramente o reino de Jesus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Então isso também é uma mensagem de fé na providência divina. Não se preocupe excessivamente com os tesouros da terra. Se preocupe primeiro com os tesouros do céu. Porque tudo o que você precisar, você terá também Deus vai cuidar de você. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo todavia que estes por seu lado trabalhem. Se a providência divina nem sempre vai acolher a gente com o auxílio material, que muitas vezes é o que a gente esperaria que acontecesse, né? E é o nosso objetivo imediato, apesar de nem sempre ser aquilo que é melhor para a gente. Mas muitas vezes a gente espera o auxílio material. A gente pede ajuda, a gente pede para que a gente tenha dinheiro para isso ou possa conseguir aquilo, quando muitas vezes é muito providencial que às vezes a gente nem tenha o dinheiro para aquilo, para que a gente passe por uma situação que vai nos ensinar alguma coisa. Ou seja, se nem sempre a providência acode com o auxílio material, ela inspira com as ideias que se encontram os meios de sair da dificuldade. Ou seja, nunca a gente vai estar desamparado. Se a gente tiver vontade de sair da dificuldade, vontade de superar os desafios que a gente tem na nossa vida, que é claro, quando a gente está focado no desafio, quando nós estamos no meio, muito próximos da situação, muitas vezes fica mais difícil da gente ver a situação como um todo. Então, às vezes, a gente precisa parar, relaxar, pensar um pouco, para se acalmar e tentar entender quais são as inspirações
que a gente está recebendo, o que é que o nosso íntimo está dizendo para a gente que a gente deve fazer. Deus conhece as nossas necessidades e ela provê como for necessário, não como a gente quer. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua, por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Muitas vezes a gente ouve essa voz, no fundo da nossa consciência, advertindo a gente para alguma situação, e muitas vezes a gente ignora. E a gente vai sofrer as consequências. Mas essas consequências não é porque Deus quer punir a gente, e a gente já falou disso várias vezes, né? A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para dar mais um passo na nossa escala evolutiva. E por mais que pareça um clichê, né? Muitas vezes isso vem para mim sempre. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Se a gente não aprende, quando a gente ouve a vozinha lá dentro, a gente acaba aprendendo de uma forma que a gente não gostaria ou não preferiria, né? Então, o meu entendimento sobre isso daqui é que a gente não coloque a riqueza material em primeiro lugar. Então, nós todos aqui acho que estamos fazendo uma boa coisa, não por vir no centro necessariamente, por estar aqui, mas por tentar buscar alguma melhoria do interior, melhoria do nosso caráter, aprender alguma coisa para que a gente possa evoluir espiritualmente. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Ou seja, se a gente ficar preocupado com as coisas materiais, automaticamente a gente tem a tendência, é claro que cada um é cada um, mas a gente tem a tendência de, ao focar nas coisas materiais, se preocupar mais com o que é material do que com aquilo que é espiritual. Ou seja, muitas vezes dá mais importância à matéria do que ao ajudar alguma pessoa e a gente acaba tropeçando no nosso egoísmo e isso não é bom. O segundo item é o item não vos afadigueis pela posse do ouro, que parece similar e também tem muito overlap aqui, né? Muita interseção. Pois dizia Jesus, ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na sua casa, saudai-a assim, que a paz esteja nessa casa. Se a casa for digna disso, a paz virá sobre ela. Se não o for, a paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi, ao sair dessa casa ou cidade, a poeira de vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Então, ele fala para que os apóstolos não levem posses, ouro, muita roupa para a viagem. Eles saíram na jornada para espalhar a mensagem de Jesus, e Jesus dizia, não leve muita coisa. Então, assim como parece que está falando das posses, o meu entendimento é que ele quer que os apóstolos sejam reconhecidos e sejam ouvidos pelo que eles são, e não pelas posses deles. Que eles sejam bem recebidos por pessoas que querem os bem receber, por quem eles são ou pela mensagem que eles venham trazer, e não muitas vezes pelas posses que eles traziam. Muitas vezes acontecia isso, né? Tinha viajantes que passavam pelas
cidades passando e tudo mais, acontecia, né? De muita gente dar abrigo para as pessoas que estavam passando na cidade, muitas vezes com interesse para ou roubar ou para cobrar algum valor daquela pessoa para aquela pessoa ficar hospedada na casa. Então, essa é a primeira mensagem que eu entendo desse item. E o segundo Jesus também fala pra gente como devemos nos portar com as pessoas. Ao ser recebido em qualquer lugar. No centro religioso, na casa de um amigo, na escola, no trabalho, e assim por diante. Para que a gente seja nós mesmos, para que a gente não queira trazer nada que seja exterior, para que traga o interesse de outras pessoas em nós. Se as pessoas não tiverem, ou te tratarem mal, ou não tiverem interesse naquilo que você tem a falar, aí vem o sacudir a poeira de vosso pé. Não guarde rancores. Sacode a poeira e continua na sua jornada. Tenha uma força interior e não se abale por causa disso. Não deixe a sua fé ou a sua força interior, a sua mensagem interior ser alterada ou ser modificada pela recepção das pessoas. Ou seja, se você for mal atendido ou maltratado, não retribua maltratando a pessoa. Simplesmente guarde a paz para dentro de si, sacuda a poeira, deixe isso para trás, essa poeira, todos esses problemas, maltratar, essa pessoa te maltratando. Oi? Ressentimento, muito bem. Deixe isso para trás, bate para fora de você e continua na sua jornada. Isso também pode ser interpretado como, que foi uma das interpretações de Kardec, né? A palavra do Espiritismo, a mensagem do Espiritismo. Muitas vezes nós, como espíritas, empolgados com aquilo que a gente aprende, na melhor das intenções de contar para os nossos amigos, de falar para as outras pessoas do que a gente aprendeu, do quanto faz sentido muitas vezes aquilo que a gente aprendeu sobre o Espiritismo, a gente até acaba sendo intrusivo. E é isso que a gente diz, né? Não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anematizeis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixar tranquilos os que vos rebelem. Então, essa é mais uma interpretação. Ou seja, com essas palavras, Jesus traz pra gente uma mensagem de não violência, de força interior, de não guardar ressentimento. Ou seja, se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. E se não for, a vossa paz voltará para vós. E, por fim, a última mensagem. Até aqui alguma pergunta, algum comentário? A última mensagem que eu achei também muito interessante, que é ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, no mesmo capítulo, né? Então, no mesmo capítulo, ele não podia estar se contradizendo tanto assim, né, Kardec? A mensagem de Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11 é a seguinte: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Portanto, quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bata à porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, sendo maus como sois, né, imperfeitos,
sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Então, Kardec começa dizendo, do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é análoga àquela outra que diz, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Ou seja, isso é uma parte, né, tá exemplificando aqui a lei do trabalho e do progresso. Essa é a mensagem subliminar que eu peguei desse último item aqui. O homem, diferente do resto dos animais, recebeu uma coisa que fez toda a diferença na cadeia alimentar e no mundo inteiro, que é a inteligência, né? O homem recebeu uma capacidade que parece até esse momento aqui infinita de inovar, de buscar algo melhor, né? É claro que por sermos seres imperfeitos, a gente tropeça no caminho. Muitas vezes o melhor na interpretação de acaba sendo utilizado com fins não bons por outros, ou mesmo por aquele mesmo, né? Mas o ser humano ele tem essa capacidade muito grande de inovar, de buscar melhorias, de tentar desde da época que o homem começou a lascar a pedra para fazer ferramentas, né? Imagina só qual foi essa descoberta. Muitas vezes a gente acha que a gente tem uns problemas que é difícil de resolver. Imagina o homem que estava acostumado a usar as unhas para fazer tudo. Quando alguém foi lá e lascou a pedra e falou, opa, legal, né? Depois veio a roda, né? Que a roda foi descoberta, estava vendo 3.500 a.C., mais ou menos isso, 3.200, 3.500 a.C. Imagina qual é a engenhosidade de uma pessoa, né, 5, 6 mil anos atrás, para inventar uma roda, colocar um eixo numa roda para ficar mais fácil. Aquilo foi uma revolução tecnológica, para aquela época foi maravilhoso. E desde... Oi? iPhone 15. Então, mas isso continua de lá até aqui. E isso é isso que é esperado também de nós, né? Não é esperado que a gente fique esperando, é esperado que a gente coloque os nossos talentos, a nossa inteligência, a nossa engenhosidade no trabalho, para que a gente possa construir coisas, para que a gente possa trazer melhorias para o ser humano. Senão, o ser humano não viria com essa capacidade, né? Não, exatamente, assim que o homem passa da selvageria à civilização. E assim a gente ainda tem os traços de selvagem hoje, mas estamos indo rumo à civilização. A gente tem que ter fé que a gente está indo para o lugar certo. Eu acredito que sim também. Mas o progresso intelectual não é o único objetivo. A gente vem com a inteligência e a gente viu, como eu comentei, que muitas vezes o progresso intelectual de forma isolada, sem o progresso moral, ele acaba dando pau, né? Se esse fosse o único objetivo de Deus para o homem poderia receber o conhecimento de forma passiva, né? Se Deus quisesse que o homem só recebesse o conhecimento intelectual, a gente poderia, né, sonhar como acontece algumas vezes, mas no geral a gente não aprende engenharia, economia, medicina e todos os conhecimentos que a gente tem, a gente não conhece de forma passiva. A gente tem que trabalhar.
Muitas vezes a gente encontra desafios, obstáculos durante esse aprendizado. E esse aprendizado, esses obstáculos que a gente encontra no meio do caminho, trazem valiosos conhecimentos para a gente. Eu diria tão valiosos quanto os conhecimentos intelectuais que a gente recebe, que a gente acaba conhecendo. Ou seja, o trajeto é tão importante quanto o destino final. Se a gente vai evoluir intelectualmente, o nosso trajeto, a gente evolui durante esse trajeto moralmente, e essa evolução é tão importante quanto o destino final. O trabalho e o esforço do homem que lhe trazem aprendizados morais importantes no trabalho da inovação e da melhoria. Do contrário, se o homem desistir desse trabalho da evolução, ele vai estagnar no instinto animal, na infância espiritual. Ou seja, o trabalho é uma necessidade que a gente tem para que a gente evolua e consiga os nossos aprendizados morais e intelectuais. Então, Kardec diz o seguinte: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as terei. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão castigo de vosso orgulho. E para finalizar, tem um trecho aqui do livro de Emmanuel, chama Pão Nosso, capítulo 109, chama 3 imperativos, que é relativo a isso aqui também. E é muito legal. E ele começa assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus, Lucas 11:9. Pedi, buscai, batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força a decisão à saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses externos. Esse é o pedir. Logo após de pedir, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela caridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Esse é o segundo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar seu rumo sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se em especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos.
É isso. Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta desse? O que eu fiquei pensando, ouvindo você falar desse capítulo, que há muito tempo atrás da minha vida ele foi muito importante, hoje veio, tipo assim, parece bem resumido, né? Do tipo, você usa os seus talentos, a sua inteligência para trabalhar e ir atrás daquilo que você precisa para suprir suas necessidades, mas pede enfim, aos anjos, a Deus, a ajuda para aquelas coisas que você não consegue resolver, né? E quando for deitar, né, realmente descansa na fé, porque Deus sabe o que a gente precisa e Ele vai prover, assim como Ele provê para esses outros seres que não têm toda essa capacidade que a gente tem, porque em outro momento da minha vida, a interpretação que eu fiz para o comecinho do capítulo ali, que é de, tipo, Deus provê as coisas até dos pássaros, vamos dizer assim, observe a sua volta, era um momento tão grande de desespero que você acaba perdendo a fé. Então, assim, naquela época, para mim, veio assim, acalma. Te acalma, porque você está usando as suas condições para resolver as coisas, só que as ideias não surgem. Tipo assim, mas eu tenho um trabalho de segunda a sexta e é isso que eu posso fazer, e como que eu vou conseguir dinheiro, sei lá, para pagar o material da filha, que era uma coisa extra, por exemplo. E vem um desespero, e você não dorme, você fica mal, aí você vai adoecer. Então, para mim, veio assim, te acalma, que você está fazendo aquilo que você pode, e as coisas vão vir, que Deus vai te prover aquilo que você precisa. E realmente, quando eu consegui me acalmar, era assim, era impressionante, era coisas assim que o dinheiro dava exatamente para eu pagar aquela despesa extra que eu tinha. Aconteceu assim com 3 situações diferentes. 3 trabalhos extras que apareceram e pagaram aquelas 3 coisas que eu precisava, né? Só que eu não estava nem conseguindo ver possibilidade, era um desespero que eu realmente estava adoecendo. Então, naquela época, a interpretação que eu fiz desse capítulo na minha vida foi totalmente diferente. Ela veio realmente como uma coisa para me acalmar, para me lembrar da fé, para me lembrar que Deus está junto, que a gente não está sozinho, né? E hoje a interpretação talvez eu nem saberia fazer direito, como, sei lá, seria totalmente diferente, né? É totalmente diferente do que foi naquela época, né? Até isso também me chamou a atenção, de que a gente, às vezes, em momentos diferentes da nossa vida, a gente interpreta uma frase, um evangelho, qualquer coisa, de maneira, nossa, muito, muito diferente, né? Pessoal. Muito bom, hein? Palestrinha aí. No momento que a gente está, né? É bem bom. A questão que você falou do desenvolvimento intelectual acompanhar o moral, eu acho que isso ainda é muito controverso e nem sempre acontece, porque é muito comum pessoas extremamente brilhantes serem extremamente arrogantes e humilharem os outros. Eu tenho um exemplo muito próximo da minha família, a pessoa PhD, blá blá blá, mas humilha, rebaixa e assim, né? Eu acho que assim, é o que eu sinto, porque eu tenho esses exemplos, né? Que o moral está acompanhando a gente com a nossa evolução espiritual muito mais do que a questão intelectual. Exato. Tem gente que é muito simples, muito humilde, que dá show de irmandade, fraternidade, caridade, né? Minha avó era benzedeira, minha avó era analfabeta. Minha gente do estado inteiro, ela levava até cavalo pro meu avô benzer, pra você ter uma ideia. E ela era muito, muito sábia. Não sabia ler nem escrever. Entendeu? Então, sei lá. Não, mas é verdade mesmo. Mas muitas vezes a gente vê pessoas mais simples dando as maiores aulas de lições de moral mesmo. Moralidade. Exato. Ó, tô achando que ó, mais alguma mulher aqui, ó. Tô precisando pegar a mulher pra fazer palestra aqui, ó. Lembra que é o mês de março, né? Ó, o Março, ó. Vou colocar a mulherada pra fazer palestra. Aí eu achei muito interessante também, quando foi falado que a gente não deve impor a nossa interpretação religiosa para as outras pessoas, que cada um vai enxergar por si. Isso daí eu acho muito, muito relevante, muito importante de
posicionar, né? Eu acho que geralmente quem é espírita não fica falando, eu sou, né? A gente, quando percebe entre as pessoas, a gente começa a conversar. Agora a gente vê pessoas batendo de porta em porta, né? De outras religiões, querendo. E na boa vontade, eles estão querendo bem, né? Só que às vezes eles não sabem que às vezes eles estão invadindo e as pessoas não gostam, né? É verdade, então, essa questão também. Beleza. Alguém mais? Você falando aí, nessa passagem, me lembrou um filme que é uma fantasia não do Evangelho, mas do Velho Testamento, aquela que Deus é Morgan Freeman e o cara faz a arca. Bruce Almighty, né? Não é o Bruce Almighty, é o outro. É o God Almighty, né? É o Eu sei, é o da Arca de Noé. O segundo. E aí, todo filme passa lá aquele negócio, o cara que construiu a arca, ele é um deputado, né? Mas a cena legal é a cena que ela tá num bar lá, ele já tá todo mundo ridicularizando ele, e aí o Morgan Freeman aparece para ela, como se fosse o cara que tá assistindo, e ela fala, ele é meio maluco, ele fala assim, mas se você pedisse para Deus coragem, você acha que Deus daria coragem para você ou oportunidade de ser corajoso? Isso aí. Então, Isso é muito legal. Aí é que pesa as coisas, né? Então a gente fala assim, eu quero ficar rico. Acho que Deus vai dar riqueza para você, a oportunidade de você trabalhar para conseguir a riqueza. São coisas diferentes. Isso é bem lembrado, essa parte do filme é muito boa. Parecia você falando assim. Bom, pessoal, já deu o tempo. Vamos agradecer a espiritualidade, a todos vocês que puderam vir, atentar atentamente, ouviram a palestra. Espero que todos nós tenhamos aprendido alguma coisa hoje. Obrigado pela interação e que possamos estar preparados e reenergizados para mais uma semana. E obrigado. Assim